Todos nós sabemos que uma das maiores forças econômicas do Brasil é o agro, né? Se não for a maior, tá? É a que traz mais divisas, né? Traz mais dólares para o Brasil. E o agro brasileiro, além de abastecer o mercado interno, ou seja, o mercado do Brasil, também abastece muitos países pelo mundo. Só que a incompetência do governo Lula pode fazer faltar comida no Brasil, e é sobre isso aqui o nosso vídeo. Sim, o agro ele é tão importante, tão importante, que a União tem uma linha de crédito com taxas especiais, taxas mais baixas, que é o chamado Plano Safra. E esse Plano Safra garante financiamento para que os agricultores possam tocar suas produções, né? Sem essas produções, a safra brasileira quebra. E o Brasil e o mundo correm o risco de desabastecimento de alimento. E quando a gente fala isso, a gente já pensa em valor de alimento mais caro, né? Inflacionando o mercado e aumentando o valor dos alimentos. Bom, fique atento agora a essa informação, tá? Porque a incompetência do governo Lula pode fazer faltar comida no Brasil e no mundo. E aí é o seguinte, quem será o maior prejudicado? É aquele que o governo diz defender, é o pobre, né? Na tarde dessa quinta-feira, dia 20 de fevereiro, o Tesouro Nacional suspendeu novos financiamentos com subvenção federal do Plano Safra para 24 e 25. E essa medida ela passou a valer a partir de hoje, dia 21 de fevereiro, e todas as instituições financeiras já foram comunicadas sobre essa suspensão. Ou seja, a partir de agora, a partir de hoje, não tem mais esse financiamento especial para o agricultor, tá? Essa decisão, de acordo com o governo, foi motivada pelo aumento expressivo dos gastos com equalizações de taxas de juros, aumento da taxa Selic, e pelo atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual, o LOA, de 2025, que ainda está tramitando no Congresso Nacional. Tá? A suspensão, e aí ela vai ocorrer num momento crítico para o setor agropecuário, que enfrenta vários desafios. Dois deles, aumento da taxa Selic, né? Se ele não tem esse financiamento, ele vai ter que recorrer aos bancos tradicionais, ao mercado. Só que a taxa do mercado é muito maior, principalmente porque a taxa Selic hoje está em cerca de 3,5%, muito alta. E outro fator é que os agricultores têm até abril para quitar suas dívidas e iniciar a produção do meio de ano. O Brasil tem duas safras anuais, são um dos poucos países que conseguem ter 2 safras por ano, e isso dá uma competitividade, uma vantagem muito grande para o Brasil. No Congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, criticou a suspensão das linhas de crédito do Plano Safra, atribuindo o problema ao aumento da taxa Selic e à má gestão fiscal do governo. E aí o governo Lula já começa a aparecer como o principal responsável por essa falta de financiamento. Incompetência total. Afirmam que itens da cesta básica, como proteínas, carne de gado, carne de porco, frango e ovos, têm seus custos de produção diretamente afetados, já que as rações utilizadas são produzidas a partir de grãos, e são exatamente os grãos que vão ser impactados pela falta desses recursos, né? A Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, também apontou o problema como a falta de planejamento fiscal do governo. A entidade defendeu que os produtores não podem ser prejudicados pela não aprovação do orçamento
e pediu a revisão da decisão para garantir os recursos prometidos. O governo prometeu um dinheiro, só que daí ele teve que gastar muito dinheiro com juros e o dinheiro que o governo prometeu acabou antes do que era planejado. Tá? Agora, o que o governo está fazendo para tentar melhorar essa situação, para tentar resolver essa situação? Em uma coletiva de imprensa realizada hoje, no início da tarde, o ministro Haddad anunciou a abertura de um crédito extraordinário de 4 bilhões para destravar as linhas de crédito suspensas. Estava previsto que seriam necessários 14 bilhões, só que como a taxa Selic aumentou muito, essa previsão passou de 14 para 22 bilhões e o governo só quer liberar 4. Tá? Haddad afirmou que a medida foi a única solução viável apontada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, diante do atraso na tramitação orçamentária. A MP será publicada até segunda-feira e os recursos devem ser normalizados na próxima semana. Só que a CNN apurou que o TCU tende a rejeitar esse pedido do ministro da Fazenda e não deve liberar nada, ou seja, não vão ter nem esses 4 bilhões e vão manter o bloqueio do recurso destinado ao Plano Safra. E aí, alguns funcionários do TCU relataram também à CNN que existe um desconforto com a situação e citam que a chance do governo obter aval para liberar esses 4 bilhões fora do orçamento é quase nula, é quase próxima de zero. A avaliação no TCU é que o governo Lula tenta colocar pressão sobre o Tribunal de Contas e transferir a responsabilidade para resolver a paralisação do pagamento do Plano Safra, em vez de concentrar na articulação política para ajustar e aprovar o orçamento. Então, se prepare, pois a incompetência do governo Lula pode causar desabastecimento de alimento, pode fazer com que não tenha comida, principalmente no prato do mais pobre. Pura incompetência do governo Lula. Então, na próxima vez que você for votar no governo Lula, lembra disso, por favor. Tá bom? Gente, é isso. Aproveitem enquanto o preço dos alimentos ainda não subiu tanto, porque tudo indica que vem grandes aumentos por aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Te peço que, se você não for inscrito, você se inscreva. Peço também que, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Deixe seu comentário. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O que representa para o agronegócio brasileiro a suspensão do Plano Safra, Cauti? Uma tragédia. Se a gente tinha alguma dúvida que esse governo queria destruir o Brasil, agora temos a certeza. Porque o único setor muito produtivo, que ainda é competitivo a nível internacional e que garante um mínimo de bem-estar para 200 milhões de brasileiros é o agronegócio. Tirar o financiamento do Plano Safra para a fazenda significa condenar centenas ou milhares de empresas agrícolas à quebradeira, à falência. Essas empresas não vão sobreviver. Para o nosso público entender como funciona o Plano Safra, as fazendas, as empresas agrícolas que trabalham muitas vezes com margens apertadas, trabalham com problemas de logística sempre, trabalham com problemas climáticos às vezes, com pragas, etc. Se elas pegarem dinheiro emprestado no banco, aos juros que estão no banco, essa taxa Selic, elas não aguentam, elas quebram no dia seguinte. Por isso que o governo, todos os anos, dá um dinheiro, um crédito subsidiado, que é esse Plano Safra, com juros mais baixos, para garantir que elas possam continuar existindo, continuar operando. Esse dinheiro são mais ou menos 476 bilhões de reais este ano. O Lula, inclusive, aumentou de forma exponencial, porque durante a época do Bolsonaro era metade disso, basicamente. 76 bilhões, mais ou menos, vão para a agricultura familiar e 400 bilhões para empresas agrícolas. O governo congelou esses 400 bilhões, ou seja, para as empresas mesmo. Quem é agricultor familiar vai continuar podendo pegar esse dinheiro. Só que essas empresas
produzem, exportam, ou seja, o Brasil ganha dólares com o grão, com a soja, com o milho que vai para fora, então teremos problemas com o câmbio. Essas empresas dão emprego para muita gente e pagam imposto. Ou seja, teremos um problemaço no campo e no PIB do Brasil.